Hoje vamos conhecer o Dr. Vinícius Severo, que é neurocirurgião no HCB aqui em Cachoeira do Sul há 14 anos. E eu estava falando com ele que muitas vezes o neurocirurgião fica nos bastidores, né? E agora é uma oportunidade aí da gente conhecer ele aqui e saber um pouquinho mais da vida dele. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem? Aqui tô eu, né? Te traz os bastidores pro podcast, né? Exatamente, para o nosso podcast. Que eu sei que tá fazendo muito sucesso. Graças a Deus, graças a Deus. Uma ideia muito legal. Muito legal pra cidade, uma iniciativa bem bacana pra Uhum. Cachoeira. É isso aí. E, Vinícius, nesses 14 anos de hospital, como é que era quando tu entrou e agora? O que que evoluiu, assim? O que que a gente teve de tecnologia? Olha, uma trajetória, né? É uma história, eu gosto de ser uma história bonita, tá? Uma Uhum, história bonita pra Cachoeira, né? Eu terminei a minha residência no final de 2009. Eu fiz a minha faculdade de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul uhum, e fiz a minha residência no Hospital São José, na Santa Casa de Porto Alegre. Quando eu estava terminando a minha residência, no fim de 2009, eu tinha propostas, umas 5 propostas. Eu tinha uhum, proposta para trabalhar em São Leopoldo, proposta para trabalhar em Foz do Iguaçu, Cruz Alta, Cachoeira, Alegrete também tinha um uhum. convite. Essa era uma proposta mais fraca, mas enfim. E as que eu tava mais balançado, eu fiquei balançado entre Cruz Alta, Cachoeira e São Leopoldo. Tu é cachoeirense, Sou né? cachoeirense. Isso pesou. Na verdade, o que mais pesou foi a proposta do hospital. O Uhum, hospital foi agressivo na contratação lá em 2009, né? Eles uhum, estavam realmente querendo montar um serviço de neurocirurgia. uhum, E eu aceitei, mas eu vim receoso, né? uhum. Porque eu pensei, poxa, Cachoeira é uma cidade, para neurocirurgia, uma cidade relativamente pequena. Aham, Ela é uma cidade que tem alguns problemas econômicos, vamos dizer assim. uhum, Neurocirurgia precisa de muita tecnologia, de muito dinheiro, sim. né? Uhum, E então eu aceitei, mas aceitei assim com o coração na mão. Eu vim assim, uhum, será que vai dar certo? Será que vai conseguir se montar um serviço de neurocirurgia aqui? Será que a gente vai uhum, conseguir constituir um serviço que seja funcional? sim. E aqui eu desembarquei em 2010 com essa dúvida, com essa Uhum, incerteza, né? Eu trabalhei 2 anos sozinho. Quando eu cheguei, o hospital ele estava inaugurando a nova emergência do HCB, bah, que foi o primeiro marco na virada do hospital, né? O aham, hospital ele tinha a década de 2000 ali, ele tinha passado por uhum, uma série de dificuldades, assim, foi uma década sofrida para o hospital. E ali final de 2009 ele estava inaugurando a nova emergência, que foi um marco, assim, o hospital estava uhum, entrando numa nova fase. uhum, Então eu cheguei ali naquele entusiasmo, né? uhum. Em 2011 veio a ressonância, que é algo Uhum. que também em Cachoeira não tinha uma Aparelho ressonância. de O aparelho de ressonância ressonância magnética. magnética, né? Uhum. Que em matéria de exame de imagem foi um diferencial enorme, né? Uhum. Botou Cachoeira num outro patamar de exame da imagem, né? Uhum. E, enfim, nessa época, então 2010, 2011, eu trabalhei sozinho. E foi uma Uhum. época difícil, né? Plantão tava Eu sem. ficava de sobreaviso praticamente o tempo inteiro, né? Sempre à disposição do hospital. Uhum. Tu trabalhar sozinho sem ter um colega para dividir uma opinião, trocar uma ideia, é um pouco angustiante, né? Ainda mais quando tu tá saindo da residência, né? Que tu ainda não tem aquela experiência, aquele traquejo, aquela trajetória médica. Sim. E naquela época não tinha WhatsApp, né? Sim. Então, tu discutir um exame da imagem, tu discutir um caso também era mais difícil, assim, a comunicação era mais precária. Eu fiquei 2 anos aqui meio que ilhado, Ilhado, porque neurocirurgicamente não falando. podia nem viajar. Não podia viajar, Se desse um acidente aí. trabalhava sozinho, né? O Mauro Carrion, ele me dava uma mão, né? Mas Aham. o Mauro Carrion é neurologista por Uhum. formação. Então, Não faz cirurgia, né? ele fez algumas cirurgias junto com o Rogério Cunha, Uhum. mas, assim, a capacidade de auxílio ela ia até um determinado ponto, né? Então, Aham. eu me sentia muito ilhado, né? E Uhum. aí, em 2011, a gente estava para conseguir o credenciamento em alta complexidade em Uhum. neurocirurgia pelo SUS. E então, eu já estava vendo que estava para a coisa meio estourar, assim, o nosso Uhum. movimento ia aumentar muito. E eu não, eu preciso de uma segunda pessoa. E aí eu Uhum. fui num congresso em Pernambuco, Uhum. lá em Porto de Galinhas, e vinha passando uma pessoa chamada Ricardo Carreira Miguel, Por acaso, né? doutor Ricardo. Por acaso, doutor cara, a história foi bem curiosa, assim, se Aham. tu, assim, contar pra vocês, o Ricardo tá aqui por acidente,
Ele Acidente? por Por ter acidente. cruzado por ti. Na verdade, ele tá aqui porque a esposa dele, que é a Consuelo, cruzou com a minha esposa, que é a Isabel. Ixi. Foi só por isso. Aham, Porque se elas não tivessem passado uma pela outra, aham. o Ricardo não estaria aqui. Como é que Então foi? elas são as grandes responsáveis. São como sempre as mulheres, né? A gente tá ali na frente fazendo as coisas, mas é as mulheres que estão atrás da gente que no fim fazem tudo acontecer. Aham. Mas foi muito engraçada a história. A gente tava na piscina, eu e a minha esposa tomando um chimarrão. Uhum, E aí vinha passando a esposa do Ricardo uhum, e perguntou pra minha mulher: é chimarrão ou é tererê? uhum. E aí minha mulher: chimarrão. E já sentaram e começaram a conversar. E aí aquelas E as duas gostam de Mas, conversa. meu Deus, falando. E eu e o Ricardo olhando um pra cara do outro, assim, eu pensando, mas quem é esse cara, né? E o Ricardo olhando pra mim, a gente ficou uns 10 minutos, Aham. um olhando pra cara do outro. Até que daqui a pouco um resolveu falar: e aí, o que tu faz? Não, sou neurocirurgião. Ah, também, vim pro congresso. Ah, que legal. Uhum. E aí ele foi conversando, e aí eu comecei a contar a minha história. O Ricardo trabalhava em Manaus, Aham. e eu falei: eu trabalho em Rio Grande do Sul. E ele: eu tô querendo me mudar pro Rio Grande do Sul, trabalhar lá. Opa, peraí, Uhum. entende? E aí eu falei: olha, tia, porque eu tô querendo gente, tô precisando de Desfeio, gente. pelo amor de Deus. Eu não fiz isso porque daqui a pouco ia assustar ele, né? Sim. Mas eu disse: na minha cidade eu tô precisando de gente. E aí ele: qual é o teu plano? E ele tava pensando em ir pra Santo Anjo, Aham. porque a esposa dele, a Consuelo, é de Santo Anjo. Uhum. E aí eu falei: olha, Santo Ângelo, até onde eu sei, tá sem neurocirurgião. E a coisa lá tá muito mais atrasada. Uhum. Aqui em Cachoeira a gente já tá com o serviço montado, a gente tá prestes a conseguir o credenciamento em alta Uhum. complexidade, tá. E aí consegui aliciar o Ricardo Aham. pra vir aqui trabalhar comigo. Sim. E aí o Ricardo veio em dezembro, ele veio aqui Uhum. conhecer, ficou uns dias aqui, a gente até fez uma cirurgia Tu junto. só mostrou as coisas boas de Cachoeira, Mostrei encantou. tudo que tinha de bom, né? E aí, no dia 1º de fevereiro, ele aterrissou lá em casa. Uhum. E foi interessante, porque ele, a mulher, os 2 filhos, e eles ficaram 2 meses e meio morando lá em casa, Olha só. né? E deu tudo certo. Não, e agora já tem 3, né? Agora são 3. A Indara ainda não tinha nascido. Ah. Mas ficaram os 4 morando na minha casa, né? E não deu nenhuma briga. Foi tudo ótimo. Ó. A gente sentiu uma falta quando eles saíram de lá, Aham. né? E eles adoraram a cidade. A Consuelo adorou a cidade, adorou Cachoeira, se apaixonaram pela cidade. Que E aí, sorte. não, foi muito assim, ó. Eu sempre digo, se a gente tivesse sentado pra tomar aquele chimarrão uma meia hora antes ou uma meia hora depois, eu não sei quem estaria trabalhando aqui. Pois é. Né? Mas enfim, o Ricardo veio, a gente fez uma parceria muito boa. E ele começou a trabalhar aqui em fevereiro de 2012 e ali por julho veio o credenciamento em alta complexidade em neurocirurgia. Uhum. Né? E ali, aí sim, o serviço de neurocirurgia dá pra dizer que ele realmente desabrochou. Sim. Porque a partir dali a gente começou a ter uma demanda grande, a gente começou a absorver muitos casos. E daí vem gente da região. A gente pegou 2 coordenadorias regionais de saúde, né? A gente pegou a 8ª coordenadoria e a 13ª, ou seja, a gente pegou a região de Cachoeira, Sobradinho, Encruzilhada, Caçapava, e a gente pegou a coordenadoria 13ª, que abrange Santa Cruz. Então a gente pegou Santa Cruz, Venâncio Aires, Rio Pardo, Mato Leitão. Se a gente for pegar a área que a gente abrange, são 540 mil pessoas, mais ou menos. Nossa. É bastante gente. Mas se for pegar a área territorial, vai de Mato Leitão a Caçapava, vai de lá Salto do Jacuí até Encruzilhada. Então é uma área grande, né? É. E a partir dali começaram a vir mais casos, mais pacientes, e começou a criar-se uma necessidade ainda maior de se absorver tecnologia neurocirúrgica. E foi aí que vieram os outros ganhos para a cidade, né? A gente conseguiu um aspirador ultrassônico, que é um aspirador revolucionário para operar tumores cerebrais. E são tudo aparelhos caríssimos, né? Que não é, tipo, né? simples, assim. Não, é tudo coisa, assim, coisa barata é 250, 300 mil reais. O microscópio que a gente adquiriu recentemente, 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 milhão de reais. Então, assim, realmente, não é como comprar um bisturi, né? Não é como comprar um foco de teto. Por isso que a gente tem que valorizar muito, né? Tem que valorizar. O Ricardo veio, a gente começou a trabalhar e a gente começou a fazer um volume médio de cirurgias, de 30 cirurgias por mês. Isso para uma cidade do tamanho de Cachoeira não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mais do que isso, a gente começou a ter uma resolutividade muito satisfatória. Ou seja, a gente só manda um paciente neurocirúrgico embora daqui quando realmente é algo muito, assim, muito peculiar. Muito grave, muito raro, que precisa de porque os serviços de neurocirurgias, eles têm escala, assim.
Sim. Tem que ser uma coisa que tem que ser para o Hospital de Clínicas, tem que ser para Santa Casa de Porto Alegre, porque precisa de alguma tecnologia complementar. Uhum. Mas é a exceção da exceção. E Uhum. então, o serviço de neurocirurgia de Cachoeira hoje, eu sempre digo, ele é uma conquista da cidade e ele é muito Uhum. maior que a cidade. Uhum. Né? Ele é um serviço que ele faz jus ao tamanho da região que ele abraça, Eu acho 540 muito mil pessoas. importante falar, porque tem muita gente que tem aquele costume, né, que acha que, ah, eu vou para Porto Alegre, vou para Santa Maria, mas é porque não conhece, né? Então essa é uma oportunidade das pessoas saberem que o HCB está super estruturado na neurocirurgia. Eu digo assim, não só na neurocirurgia, o hospital de Cachoeira hoje, ele é um hospital que, para uma cidade do tamanho de Cachoeira e para o porte de Cachoeira, o poder aquisitivo, o número de Uhum. habitantes, ele é um hospital de luxo. A UTI infantil é muito boa A também, UTI né? neonatal, né? Neonatal. Se nós formos pegar as cidades compatíveis por Cachoeira em população e poder aquisitivo, Uhum. eu acho que Cachoeira tem hoje talvez um dos melhores hospitais, Uhum. né? E a gente hoje já rivaliza em matéria de robustez, resolutividade com cidades que, em tese, até teriam que ser mais capacitadas do que a gente, como Santa Cruz, Santa Maria, Pois é, o né? Laika, esse microscópio, é o sexto, É o né, do sexto do Rio Grande do estado, Sul. né? É o Imagina. segundo do interior. E ele é dos microscópios mais avançados, aí eu diria nem do Brasil, do mundo, né? É. Ele é tecnologia top no mundo, Uhum. né? Albert Se a Einstein. gente, se a gente for para os Nível. Estados Unidos, for para o Japão, para a Europa, são microscópios desse patamar que estão operando lá, né? Uhum. Então, para mim, essa trajetória aqui como neurocirurgião em Cachoeira, ela foi muito gratificante. Eu não posso dizer que eu fui o primeiro neurocirurgião de Cachoeira, porque o Uhum. primeiro neurocirurgião foi o Rogério Cunha. Mas em relação a esse novo serviço, a essa nova Aham. fase da cirurgia, eu tenho um pouco de orgulho de dizer que eu fui o fundador, que eu fui a semente precursora, Sim. né? E aquilo que eu comentei, pô, em 2010 eu cheguei aqui com o coração na mão, né? Ó, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Hoje eu olho para trás e penso, bah, olha, nunca nos meus melhores sonhos, assim, eu ia Uhum. imaginar que a coisa ia se desenrolar dessa maneira, Ah, coisa boa. né? Coisa boa. A compra desse Uhum. novo microscópio agora foi a cereja no sundae, né? Nos colocou num patamar, assim, fenomenal. Porque ele dá uma precisão exata, né? Porque eu tô aprendendo um pouquinho, né? O tumor é mais ou menos da mesma cor do cérebro, né? Alguns casos, sim. Então ele consegue pegar exatamente, né, com uma luz fluorescente. Na verdade, ele tem dois recursos, assim. E primeiro, ele é um Tô microscópio que eu tentando já... aqui arriscar, né? Tu que Eu, eu, sabe. eu vou... Eu vou, vamos dizer assim, colocar pro pessoal aí. Primeiro que ele é um microscópio muito superior em termos de imagem, ele é muito Uhum. mais maleável, ele tem recursos da câmera que pode ser vista, quem está de fora da cirurgia pode acompanhar a Uhum. cirurgia. Se tiver algum aluno de medicina, agora, com essa Uhum. história que a gente quer colocar uma faculdade de medicina, o aluno pode Uhum. assistir a cirurgia, não é só Muito quem está bom. restrito ao microscópio. Uhum. Ele tem os recursos de auxílio microcirúrgico, quem está ali junto consegue auxiliar junto, Uhum. consegue auxiliar frente a frente, consegue auxiliar do lado. Mas fora isso, o grande diferencial dele são as fluorescências. Uhum. As fluorescências são substâncias que a gente injeta, né, Uhum. na corrente sanguínea do paciente e que contrastam estruturas cerebrais. Então, no Uhum. caso do tumor, a gente tem um tumor. Muitas vezes o tumor ele é muito parecido com o cérebro, Uhum. né? E aí fica ali, olha, eu estou tirando tumor, mas até que ponto é tumor, até que ponto é cérebro? E cérebro é uma coisa muito delicada, ele é muito preciosa. Conforme a parte que tira, a pessoa pode perder alguma Pode ter algumas função, né? sequelas, fala, mobilidade do braço, da Uhum. perna, cheiro, né, memória Sim. pode ser prejudicada, enfim. Então, o a fluorescência para tumor, ela Uhum. impregna o tumor fica com uma cor que a gente muda o filtro no microscópio, a gente aperta um botãozinho assim. Uhum. E aí a gente está olhando ali e o tumor toma uma tonalidade diferente do cérebro. O cérebro fica Uhum. numa tonalidade e o tumor fica em outra. Imagina, perfeito. Então facilita muito na ressecção. E mais, ele auxilia também assim, ó, terminamos de tirar o tumor, mas às vezes, no Uhum. finalzinho ali, os resquícios tumorais, a gente fica na dúvida. Aí, tem tumor, não tem? Tiramos tudo, não tiramos? Com a fluorescência, também tu vê que ó, tá ali, tá brilhando ali. Então ali tem tumor. Porque imagina a responsabilidade, né? Bah, será que ficou? Será que é o cérebro do cara? Olha, uma É, é que, profissão para poucos, é doutor que na Vinícius. verdade, assim, ó, É a para dúvida, a poucos. dúvida é a seguinte: se tu tira demais, tu pode lesar o cérebro. Mas se tu tira de menos, fica tumor para trás. É. Então, tu alcançar esse equilíbrio aí da ressecção tumoral ideal, essa tecnologia nos auxilia muito. E isso está em sintonia com o que está se fazendo hoje no mundo. Coisa boa. Não, é um orgulho para nós isso aí, olha.
Não, e ter gente que faz isso, meu Deus do céu, porque imagina, tem que pensar rápido, tem que ter muita confiança, né? Isso aí a gente aprende na residência, né? A Ah, residência de neurocirurgia, eu digo assim, eu vejo às vezes estudantes de medicina falando, na faculdade a gente não tem vida. Olha, eu falo por mim. Na faculdade eu tinha vida. Eu tinha vida. A faculdade é trabalhosa, ela é desgastante. A faculdade de medicina é uma coisa que ela tem um envolvimento, ela é uma faculdade em média mais trabalhosa que a média das faculdades, mas ainda assim, faculdade de medicina tu vive. Agora na residência, aí. bicho pega. Na residência o bicho pega de uma maneira, Talvez até olha, para testar se o cara tá exato, preparado para exato, ser, ter aquela é um profissão, quartel, né? é um quartel. Ali são 5 anos, a Uhum, residência em neurocirurgia hoje no Brasil, elas são 5 anos. É praticamente uma nova faculdade de medicina. sim. Faculdade de medicina 6 anos, a residência em neurocirurgia 5 anos. Tem que fazer outra faculdade. Uhum, E é um quartel. Ali é um sim. quartel. Assim, tu tem que ter uma disciplina e a cobrança em cima de ti, a maneira como a coisa funciona, é praticamente regida num comportamento militar. E, assim, a gente, na hora que a gente está ali, a gente sente, a gente sofre, a gente até mesmo reclama. Mas agora que a gente está na estrada, que a gente está trabalhando, que a gente está encarando os desafios da neurocirurgia, a gente vê que é necessário. Porque aquilo ali molda a tua resiliência e molda a tua capacidade de suportar a pressão. Sim. Porque a pressão vem, ela está aí. A gente tem um serviço de neurocirurgia aqui em Cachoeira que é porta aberta 24/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A nossa porta está aberta. Qualquer intercorrência neurocirúrgica que a gente tiver, emergencial, nessa região, como eu falei, vai de Mato Leitão a Caçapava, de Saulo de Jacuí, Encruzilhada, tudo vem para cá. E acontece mais à noite? Na verdade, não tem hora. Não tem hora. Não Pode dá ser para de dizer que à dia, noite pode tem ser de noite. mais. Não, não. Na verdade, na noite ali, a partir das 9, 10 da noite, a coisa dá uma acalmada. Porque as pessoas vão dormir, as pessoas vão para casa, todo mundo se acomoda. A tendência é que a noite seja mais tranquila, o que não quer dizer que eventualmente madrugadas a gente tem que passar em claro. Sim. Mas a grande verdade é que emergência não tem hora. Né? Teve um vídeo que tu fez muito legal falando que aparece muitos casos assim de moto, de pessoas andando de moto e que talvez pelo capacete não estar bem ajustado acabam morrendo, né? Olha, o acidente de moto é uma tragédia. Né? A moto, ela é um instrumento, é um meio de transporte, ela tem a sua utilidade, mas tem que usar com muita sabedoria, com muita responsabilidade, porque um acidente de moto ele pode literalmente desgraçar a tua vida, se não tirar a tua vida. E o pessoal, assim, são 3 problemas que eu vejo no acidente de moto. Assim, o primeiro é a cabeça, que é o que todo mundo associa. O paciente bate a cabeça, faz um traumatismo craniano, uma lesão e pode eventualmente vir a óbito ou tem que ser operado, pode ficar com sequelas. O segundo é a coluna, né? Porque não Então, tem proteção para o corpo, tem proteção para a cabeça, né? tem algumas roupas que têm Mas proteção, ninguém usa, mas né, na são rua. caras, na verdade, né? Sim. Então, também a eficácia é limitada, não é um milagre, não é uma panaceia. Então, a coluna é o segundo lugar que é atingido. Uma lesão cervical por um acidente de moto pode deixar a pessoa numa cama pro resto da vida. E o terceiro local que lesa, e que muita gente não ouve falar, mas que é uma lesão também muito assim grave, muito incapacitante, é o plexo braquial. Nós temos a coluna aqui e sai daqui os nervos que vão para o braço. Sim. E é um emaranhado de nervos. E muitas vezes a pessoa bate a cabeça, bate o ombro e desloca assim. E aí literalmente arranca essas raízes aqui do plexo braquial. E o que se faz? O braço fica paralisado. Pode ser corrigido com cirurgia, mas em cirurgias de plexo braquial muitas vezes os resultados são pobres. Vem a óbito. Não. Os resultados são pobres. A pessoa não vem a óbito, mas não consegue recuperar a função do braço ou recupera muito pouco. E aí tu imagina um rapaz de 20 anos com o braço imóvel, e aí tu tem um braço que pesa aí seus 5, 10 quilos, que não se mexe mais, ele vai ser um peso. Vai né? mudar a coluna. Tu vai ter que carregar ele pelo resto da vida. Né? Sim. Muitas vezes esse braço ele gera dor neuropática, então o paciente ainda fica com uma dor excruciante, né? Que não alivia ou que ele tem muitas dificuldades para aliviar com medicação. Então tudo isso aí está no pacote da moto. Então tem que ter a muito cuidado. moto é uma coisa que tem que ter muito cuidado. No que confere ao capacete, eu sempre digo, eu me lembro quando eu estava no quartel. Eu servi quartel aqui em Cachoeira de 2010 a 2011 como médico. Eu tinha que servir.
eu vi, assim, na hora da debanda, principalmente sexta-feira, que é quando o pessoal tá indo pra casa, a gurizadinha ali. O sextou lá. O sextou, a gurizadinha acender a moto, eu já vi cara acender a moto com o capacete assim, ó, literalmente pra fora, assim, como se fosse um boné levantado, assim. E eu pensando, meu Deus, quem desses guris vai me dar trabalho hoje? Qual vai ser? Né? Porque dava uma, né? Então, essa coisa do capacete aí, pá, olha, investir num capacete e andar com o capacete como ele tem que andar. Tem um baita de um motão e um capacete que é uma latinha. E a gente vê muito assim, ó, relato do socorrista que atendeu, caiu, foi encontrado desacordado, o capacete 5, 10 metros longe do, né? Capacete rachado, quebrado. Isso aí é má qualidade do capacete. Não dava bola, não prendia, botava o capacete só para decorar. E agora da neurocirurgia teve mais um avanço também. Agora vocês estão em 3. Isso mais um crescimento. Também foi uma coroação muito importante para o nosso serviço, porque algo que fala a favor de um serviço é a quantidade de neurocirurgiões trabalhando nele. Quanto mais neurocirurgiões, mais completo é o serviço e mais funcional. Por quê? Os profissionais vão se especializando, não ficam tão sobrecarregados. E a gente estava entre dois aqui em Cachoeira, eu e o Dr. Ricardo, de 2012 até 2022. Foram praticamente 10 anos que a gente trabalhou entre dois. E a gente estava assim, estava numa fase que a gente estava realmente tendo dificuldade em lidar com a demanda do serviço. E aí, final de 2021, eu fui na direção do hospital e comentei, olha, gente, a gente está sobrecarregado. Se a gente continuar assim, isso vai impactar na qualidade do serviço. A gente tem que achar uma terceira pessoa. E foi aí que eu liguei pro meu serviço, lá em Porto Alegre, e pedi uma recomendação, e me chegou a pessoa do Dr. Gustavo Fachin Herbstreet, que curiosamente é cachoeirense. Então, a gente tem um serviço de 3 neurocirurgiões que 2 são cachoeirenses, uma coisa bem peculiar, assim, né? Porque eu não sei quantos cachoeirenses são neurocirurgiões, mas eu creio que são poucos, né? Eu só conheço o Gustavo e tu. Então, e tem até que é teu parente, que trabalha em Chapecó. É Vieira da Cunha. O Marcelo. Marcelo. Que eu conheço são esses 3. Né, é verdade. São neurocirurgiões, né? E 2 estão aqui. Né, voltaram pra terrinha, né? E 2 são meus primos. 2 são teus primos, o Gustavo e o Marcelo. E eu não herdei nada disso. Mas que interessante isso aí pra gente saber e começar a valorizar a nossa cidade, começar a valorizar os nossos profissionais, porque eu me chateio muito quando escuto pessoas falando, sabe, o que não sabem, né? Então essa é uma grande oportunidade aí de valorizar e saber que a gente tem um serviço muito de qualidade lá. Assim, o nosso hospital e o nosso serviço, eles não são perfeitos, como nenhum hospital e nenhum serviço é, mas é aquilo que eu falei, a gente tem que ver a coisa na perspectiva, no contexto. Sim. Se nós formos pegar a cidade como Cachoeira, do tamanho de Cachoeira, com o perfil socioeconômico de Cachoeira, com as limitações de Cachoeira, a gente tem um hospital que está muito maior que a cidade. Eu digo assim, olha o hospital de luxo. Eu fiquei no Canadá, em 2015, fazendo um observership no Sunnybrook, que é o maior hospital do Canadá, ele fica em Toronto. E aí eu, conversando lá com os médicos, né, perguntei, qual é o tamanho mínimo de uma cidade aqui no Canadá para ter um serviço de neurocirurgia? Eles disseram, pelo menos 200 mil habitantes. Nossa. Então, cidades no Canadá com menos de 200 mil habitantes não tem serviço de neurocirurgia. Imagina. Então, se tu tá numa cidade do tamanho de Cachoeira, no Canadá, e tu bate a cabeça, tu tem que pegar uma ambulância ou um helicóptero, tu tem que ser evacuado, tu tem que ir para uma outra cidade. Perde tempo, entende? Então, isso no Canadá. Não Imagina. Sim. Num país atrasado, né? Eu morei fora 6 anos também. E a gente tem aquela ideia de primeiro mundo, acha que é diferente, mas muitas coisas eu vi que aqui é muito mais primeiro mundo do que lá, sabe? Assim, a saúde, ela é um problema no sentido, assim, ela tem... Por mais que a gente invista em saúde, sempre falta alguma coisa. Eu vi no Canadá, no Sunnybrook lá, pacientes aguardando na emergência leito de UTI. Pacientes críticos, entubados, claro, tinha uma estrutura ali provisória, como tinha aqui em Cachoeira, para atender o paciente, né? O paciente ele não estava abandonado, mas ele não estava numa UTI nas condições ideais, porque as UTIs estavam lotadas. E essas notícias não chegam para nós. Não, isso, né? Só vê quem... Mas do Brasil chega. Do Brasil, né? Mostra. Então, assim, como as limitações de saúde, elas existem em tudo que é lugar. No Canadá, as pessoas reclamavam que faltava médico. No Canadá as pessoas reclamavam, lá o sistema é público também, então reclamavam que tinha fila, né, para conseguir uma cirurgia de prótese do quadril no Canadá 1 ano. Nossa.
Então essas limitações acontecem em todo lugar, mas nesse ponto, isso eu friso. Eu digo assim, pelo que eu vi em Porto Alegre, pelo que eu vi no Canadá, pelo que eu vi nos lugares que eu visitei, São Paulo, eu fiquei 2 vezes em São Paulo fazendo estágio. O nosso hospital aqui, para as necessidades de Cachoeira, a cidade está muito bem servida. Muito E bem. como neurocirurgião, assim, o que que tu gostaria de deixar de mais alerta para as pessoas? Olha, é um É bocado tanta de coisa, coisa, é assim, tanta né? coisa, assim. O que eu vou dizer? Eu vou bater nas duas coisas que a gente mais atende ali no hospital, Uhum, né? Que é o traumatismo craniano. uhum, Então, são os cuidados na moto, no trânsito, cuidados em casa, principalmente paciente idoso. A sim. gente pega muito traumatismo crânioencefálico, eventualmente até com óbito de paciente idoso. É porque quer se pendurar para pegar uma coisa que tá Vai lá em subir uma cima. coisa que não deve, tapete que tá ali na casa dobrado, vai, escorrega, cai, tropeça no tapete, cai, bate a cabeça. Chega em casa com um chega no hospital com hematoma subdural agudo, tem que ir Sim. correndo para cirurgia. Então, uh, ter o cuidado não só no trânsito, mas cuidados domésticos, Uhum, principalmente paciente idoso. E uhum, a outra recomendação, que é outra coisa que a gente atende muito ali, é os acidentes vasculares cerebrais, né? O derrame, popular derrame, uhum, que é um sangramento intracraniano que a gente tem que muitas vezes drenar. E, esses tipos de caso, muitas vezes são de pacientes que negligenciam a sua saúde. Uma uhum, das causas muito. A causa mais frequente do acidente vascular cerebral é a hipertensão. E uhum. é aquele paciente que tem hipertensão e não se trata, não toma remédio, ou nunca vai no médico, nunca mede a pressão, come carne gorda, tá obeso, e assim, Sim. é uma bomba relógio. Poderia ter evitado. Poderia ter evitado. E aí chegou lá no hospital em coma com derrame, eu posso até drenar, eu dreno, Uhum. mas aí a gente já tá correndo atrás, né? A gente tá lutando para salvar a vida de uma pessoa e torcer Para não ter sequela. para que a sequela, não, sequela vai Vai ter, ter certo. mas torcer para que as sequelas sejam as menores possíveis e que ela possa retomar uma vida funcional. Mas a É. gente está assim, a gente tá numa jornada que é muito longa, né? Um caminho muito longo a percorrer. É, isso vem bem ao Novembro Azul, né, que a gente estava falando antes, de cuidar da saúde, fazer esses exames aí preventivos para não deixar cair nesse extremo de ter um derrame, uma doença assim com pressão, né? Pressão dá tantos problemas, né? E é um AVC, mal silencioso, né? é, O AVC é o grito da pressão alta, né? A aham, pressão alta ali silenciosa, mas quando o AVC chega, é a tua pressão alta dizendo, viu? Eu tava aqui e tu não deu bola. é isso aí. Obrigada, doutor Vinícius. Tem Eu que alguma coisa que eu te agradeço o convite. perguntei, que eu não te perguntei, que gostaria de falar? Não, na verdade eu queria te Uhum, parabenizar pela iniciativa aqui. Isso aqui é uma coisa, a gente falou no início, né, da nossa aham, conversa, mas é uma coisa muito bacana para Cachoeira e eu uhum. tenho certeza que essa experiência vai ser muito rica. É, vai ser um espaço aí que todo mundo vai poder compartilhar conhecimentos ricos, como esse que a gente teve aqui agora. É isso Então aí. tá, muito obrigada. Obrigada, Eu que obrigada. agradeço. Beijo.